Fala, meus amigos, tudo bem? Bom, hoje eu gostaria de abordar um tema um pouco diferente com vocês aqui. Eu não gostaria de tratar a respeito de nenhum tema específico de leitura, nada do tipo, mas eu gostaria de fazer mais uma questão de relato pessoal, né, uma questão mais baseada na minha própria experiência, que é a respeito de métodos de estudo, como criar o hábito de estudar. Né? E por que eu fiz esse vídeo? Bom, esse eu vou tentar realmente fazer um vídeo mais curto, eu espero que seja bem curtinho mesmo, tá? Até porque agora eu não estou com muito tempo aqui para ficar gravando vídeos muito longos e eu estou fazendo mais um improviso mesmo. Mas assim, o que eu gostaria de falar, basicamente, que eu vejo, por que eu estou tendo essa ideia de fazer esse vídeo aqui? Eu vejo geralmente muitos influenciadores por aí hoje em dia, né, falando, criticando aquela questão da procrastinação, né, que para você realizar certas tarefas, você tem que simplesmente parar de procrastinar, né? Você já deve ter escutado muito isso por aí. Parar de procrastinar e estabelecer metas. Estabelecer metas para você saber onde que você está indo. Bom, realmente, você estabelecer metas é muito importante para você não ficar pisando em pedra em falso e você saber onde você está, para onde você está indo, né? Para não ficar navegando a esmo. Beleza. Só que assim, para muitas pessoas, estabelecer metas de longo prazo pode prejudicar você a criar certos hábitos, seja de estudo, de trabalho, seja lá o que for, pode prejudicar ao invés de ajudar. E por quê? Bom, a gente sabe que hoje em dia, né, na sociedade, nessa loucura dessa rotina moderna que a gente vive, muitas pessoas sofrem de ansiedade, TDAH, que é transtorno de déficit de atenção com ansiedade. E assim, a ansiedade hoje é um mal do século XXI. Né? E assim, pessoas com TDAH, ansiedade, geralmente, né, que a gente encontra na literatura, é que essas pessoas têm os seus estoques de dopamina muito mais baixos. Ou seja, essas pessoas não conseguem encontrar motivação para realizar tarefas de longo prazo, tarefas cuja satisfação, cujo gozo, né, de você concluir aquela tarefa, não vai ser um gozo imediato, mas vai ser uma coisa que vai demorar, vai demandar um certo tempo, né? Ou seja, 1 ano, 2 anos. Então, por exemplo, se você vai, sei lá, escrever um livro, você vai realizar algum trabalho, realizar algum projeto e tal, você não vai estar pronto amanhã. Você vai precisar de um tempo, você vai precisar de uma rotina diária, todo dia você vai precisar fazer um pouquinho para você concluir essa tarefa lá na frente e aí sim você obter essa satisfação. Pessoas que têm os seus estoques de dopamina normal ou bastante, né, são pessoas muito motivadas, encontram essa motivação para realizar essas tarefas do dia a dia, para obter essa satisfação lá na frente. Agora, pessoas como, por exemplo, pessoas que possuem transtornos de déficit de atenção com ansiedade, TDAH, ansiedade, seja lá o que for, têm os seus estoques, ou até pessoas com depressão mesmo, têm os seus estoques de dopamina mais baixos. Essas pessoas não conseguem encontrar motivação para realizar essas tarefas. E aí não vai adiantar você chegar para essa pessoa e dizer, você tem que parar com a procrastinação, você tem que estabelecer metas, essa pessoa não vai conseguir, porque o nosso comportamento apenas é uma reação dos nossos mecanismos internos, né? Então, assim, o que você tem que fazer, claro, né, se você tem TDAH, seja lá o que for, você tem que procurar primeiro um tratamento, né, tomar algum remédio para aumentar os seus estoques de dopamina e tudo mais, né? Ou né, você tem que tentar, enquanto você não resolve isso, você tem que tentar criar um método que funcione para você, tentar se adaptar nas características que você tem para realizar as mesmas tarefas que todo mundo faz, né? Então, por exemplo, tarefa de estudar é uma tarefa chata, é uma tarefa que demanda tempo, é uma tarefa que demanda atenção, que você não vai concluir agora, né? Por mais que, sei lá, que você vai ler um livro que você goste muito, você vai ter a satisfação de concluir aquele livro, sei lá, né? Tô dando aqui um exemplo bem mais curto aqui, né? Sei lá, você vai ler o livro aí talvez de 1 semana, então você vai ter que, né, passar algumas horas tendo a dedicação de estar estudando aquele livro para você ter a satisfação lá na frente. Então, claro, a atividade de estudar, mas pode ser outras atividades também, de trabalho e tal, vai demandar um certo esforço, é inegável. Só que tem pessoas que vão ter uma maior dificuldade, vão ter que demandar um esforço, uma energia muito maior dentro de si para conseguir concluir essas tarefas, né? E assim, e aí eu queria trazer aqui, vocês sabem, né, eu acho que eu já falei para vocês, eu não gosto muito desses livrinhos de autoajuda, desenvolvimento pessoal, esses livros que viram best-sellers aí nas livrarias, eu acho um saco,
Mas às vezes a gente encontra algumas coisinhas assim que os caras falam algumas obviedades, né? E obviedades são verdades, não deixam de ser, né? Tinha aquele livro do Poder do Hábito, eu esqueci o nome daquele autor, um livro amarelo, e ele falava uma coisa que eu achei bastante interessante, que dá para se entender ali os certos mecanismos dos vícios, mas também dos hábitos. Os vícios nada mais são do que hábitos, né? Claro que se a gente for usar uma abordagem psicanalítica, né, os vícios eles têm a gente entende os vícios por uma outra ótica. Mas dentro dessa abordagem mais comportamental, né, behaviorista, vamos dizer assim, né, os vícios nada mais são do que hábitos, né? E hábitos, todo hábito que a gente cria sempre tem uma ação que a gente realiza que a gente busca uma satisfação. E aí a gente sempre, para buscar essa satisfação, a gente sempre vai repetindo aquela ação. E aí aquilo se torna o quê? Um hábito, né? Um vício, né? Por exemplo, se for uma questão, sei lá, de fumar, comer, pornografia, seja lá o que for, né? Essas coisas são vícios, né? Mas o mecanismo, né, de como esses comportamentos se criam dentro da gente se dá do mesmo jeito como os hábitos se criam. São ações que visam uma satisfação, correto? Seja imediata, seja a longo prazo. Claro que o hábito, quando a gente está falando de hábito, a gente está falando de rotina, coisas que a gente faz todo dia. Então é óbvio que por essa ótica, esses hábitos buscam sempre uma satisfação mais imediata. Ou seja, eu não posso criar aqui um hábito de, sei lá, escrever livros, porque o livro não pode ser um hábito, né? Não é uma coisa que eu vou realizar todo dia, eu vou demandar um tempo para escrever um livro, depois eu vou escrever outro livro, então vão ser satisfações de concluir essa tarefa que vão ser mais esparsas ao longo do tempo, né? Agora, tarefas diárias como estudar, trabalhar, tudo aí sim, a gente pode criar hábitos em cima dessas tarefas. E assim, então se você chegar, né, para uma pessoa e falar assim, olha, para você realizar uma tarefa, você tem que estabelecer um objetivo, você tem que, sei lá, terminar a faculdade, você tem que, até final do ano você tem que estar ganhando tantos mil por mês, sabe, esses objetivos muito de longo prazo, para pessoas que têm ansiedade, pessoas que têm a sua dopamina baixa, às vezes vai atrapalhar. Porque aquilo, quando você estabelece uma coisa muito longínqua, uma coisa que está muito distante da nossa realidade, aquilo vai gerar ansiedade da gente, e gerando ansiedade, a gente fica parado no tempo, e aí sim a gente vai procrastinar. Então o jeito para essas pessoas, para conseguir trabalhar, conseguir estudar no dia a dia, é tendo paz. E para você ter paz, você não pode ter muita ansiedade com os seios futuros. Você tem que deixar o futuro, claro, você tem que saber para onde você está indo, mas você tem que deixar o futuro um pouco incerto sim, cara. Você não pode falar, não, até tal época eu vou ter que estar dessa forma. Cara, sinto muito. Se você colocar objetivos muito objetivos, você pode se frustrar, meu amigo. Você pode se frustrar, porque você pode não alcançar aquele objetivo por N fatores, que não vão depender só de você, né? Ou então, simplesmente, como vai ser uma coisa que você vai se cobrar muito, e aquilo vai te gerar ansiedade e você não vai conseguir fazer a tarefa do hoje. Então, para você conseguir fazer a tarefa do hoje, você precisa de paz. Você precisa de paz. Então, assim, aí um conselho que eu dou, que foi assim, foi dessa forma que eu criei o hábito de estudar. Por exemplo, vou falar para vocês. Quando eu era mais novo, eu não tinha o hábito de ler, o hábito de estudar. Eu não tinha. Tanto que eu fui um aluno na escola, eu fui um aluno muito mediano, né? Eu fui um aluno bagunceiro pra caramba, né? Nas matérias que eu gostava, eu tirava notas excelentes. Nas matérias que eu não gostava, eu só tirava nota merda e colava, enfim, né? Nunca fui um aluno nota 10, assim, tá ligado? Mas assim, eu sempre li, né? Eu sempre gostei de ler, mas li assim muito raramente, né? Li um livro, passava uns meses sem ler, aí depois pegava um outro, às vezes começava um livro, parava, não tinha uma rotina de estudos, né? Como é que eu criei essa rotina de estudos, né? Bom, aí até certa vez eu estava pensando, como é que se eu não estudava, como é que depois eu criei o hábito de estudar? Como é que né, depois eu passei um tempo que eu não conseguia mais ficar sem ler, eu estava lendo toda hora, terminava o livro, começava outro e tudo mais. Como é que eu criei esse hábito? E aí eu fui entender, né, que eu criei o hábito de estudar por aquele mecanismo que o autor lá escreveu no livro do Poder do Hábito. Foi o mesmo mecanismo. Ou seja, eu meio que sem perceber, eu criei uma satisfação, né, sempre após a minha atividade de estudos.
Mas eu só fui perceber isso depois que eu já estava na minha rotina de estudos, que eu percebi, pô, mas agora eu entendi por que eu fiz isso. Por exemplo, claro que vocês vão considerar uma coisa até nociva e ruim, né? Mas assim, tem males que vêm pro bem, né? Por exemplo, eu não fumava quando eu era mais novo, não tinha o hábito de fumar. E aí depois eu comecei a fumar, mas assim, né? Eu fumo cigarro só quando eu quero, e eu geralmente gosto de fumar cachimbo, né? Eu sou cachimbeiro, né? Fumo todo dia, todo dia. Mas aí eu fui perceber que o seguinte, por exemplo, quando eu tô viajando, quando eu tô fazendo, né, uma outra coisa, eu não tenho necessidade de fumar, eu tenho controle. Eu não sou viciado nisso aqui. Por exemplo, se eu viajar para outro lugar, se eu sair da minha rotina, eu não vou lá, onde que eu esteja, fazendo qualquer coisa, não vou sentir falta. Caralho, eu preciso fumar, preciso fumar. Eu não vou sentir isso. Eu nem vou lembrar de que eu fumo. Eu só fumo quando eu estou aqui em casa em certas condições. Mas espera lá. Aí eu fui entender, mas por que eu só fumo nessas ocasiões? Aí eu fui entender o certo mecanismo repetitivo daquela ação, por exemplo, de fumar e de estudar. Eu criei, né, nesse hábito todo, eu criei o fumo como uma recompensa do meu estudo, mas fiz isso sem perceber. Sem perceber. Por exemplo, eu sempre estudei, né? No começo do dia, né, e lá no final do dia também, de noite, eu sempre estudei. Quando eu terminava meus estudos, eu sempre botava meu tabaco no meu fornilho e fumava. Então assim, né, e aquilo sempre foi muito gostoso. Eu terminava, eu escutava musiquinha, escutava alguma coisa ali e tal, e depois ia dormir, né, e depois vou dormir. Aí eu comecei a entender, porra, então entendi. Por que eu passei a ler? Porque aquele hábito de leitura passou a ser algo prazeroso para mim no dia a dia. Por quê? Porque eu sabia que após a minha leitura eu ia ter a minha recompensa, que era fumar. Entendeu? Então eu estabeleci uma recompensa para aquela ação que eu estava fazendo. Entendeu? Então assim, se eu tivesse colocado um objetivo de longo prazo, um objetivo, por exemplo, até o final do ano eu tenho que estar lendo tantos livros. Até o final do ano eu vou ler 60 livros. Até o final do ano eu vou ter concluído essa tarefa, eu vou ter estudado tudo isso aqui. Se eu tivesse colocado esse objetivo, talvez eu não teria conseguido realizar. Muito provavelmente eu não teria conseguido. Eu não teria conseguido realizar aquilo que eu estava almejando, né? E aquilo teria me gerado ansiedade. Teria me gerado uma ansiedade muito maior. Caraca, preciso fazer isso, preciso fazer isso. Não, eu não coloquei esse objetivo no meu horizonte. Eu simplesmente fui fazendo dia a dia. E aí quando eu olhei para trás, eu, caramba, eu fiz tudo isso. Você tá entendendo? Mas aí por quê? Como é que eu fui... Como que eu criei esse hábito? Não foi estabelecendo essa meta de longo prazo. Foi estabelecer... Ou seja, uma meta de longo prazo é o quê? É para você ter uma satisfação a longo prazo. Então, para mim, eu criar um hábito tentando obter uma satisfação a longo prazo, para mim não funciona. Eu preciso de satisfações imediatas. Tem gente que vai dizer que isso é errado. Não, você tem que aprender a ter satisfações a longo prazo. Cara, cada um é cada uma. Cada um é cada um. Né? Às vezes você não vai conseguir, às vezes você vai ter que precisar. O que importa é você fazer a droga da tarefa que você tem que fazer. Seja obtendo satisfação a longo prazo, a curto prazo, não importa. O que importa, você tem que fazer o que você tem que fazer. Simples. Aí você vai criar o seu meio, como é que você vai fazer isso. Para mim, colocar um objetivo muito de longo prazo, para mim não funciona. Para mim tem que ser mais de curto prazo mesmo. Então, se eu colocar um objetivo muito distante da minha realidade hoje, para mim não funciona. Eu preciso estabelecer metas mais curtas, né? Então, assim, nesse exemplo que eu estou dando aqui, eu não criei uma meta em específico. Eu simplesmente comecei a exercer a atividade de estudar e colocar uma recompensa depois. Então, para você, às vezes, que está precisando aí, sei lá, você quer estudar para uma prova, você tem algum objetivo de longo prazo, não fica pensando muito lá na frente, caraca, preciso passar naquela prova. Não, esquece isso, cara, esquece isso. Vê logo o que você tem que estudar e aí você vai estabelecendo metas de curto prazo, para você ter satisfações mais imediatas. Né? Tenta estabelecer, quando você for criar o seu hábito de estudo, tenta estabelecer uma satisfação após que você concluir a sua tarefa. Seja, eu dei o exemplo de fumar, mas você não precisa fumar. Pode ser alguma outra coisa que você, sei lá, escutar uma música, alguma coisa que te traga prazer. O prazer é que vai fazer você criar o hábito. O pessoal hoje em dia nega o prazer, mas o prazer é importantíssimo, cara. Você precisa ter prazer no que você faz. Se você não tem, você não vai progredir, pô. Tá entendendo? Então, assim, tenta estabelecer
satisfações mais imediatas para você conseguir criar um hábito, né? Criar um hábito para você todo dia fazer um pouquinho de cada vez. Né? Então você sempre vai, minha dica que eu estou dando aqui, sempre tenta estabelecer alguma atividade, tenta estabelecer sempre uma recompensa, né? Seja o que você achar mais importante, seja aquilo que for, né, que você achar melhor para você fazer. Sempre se recompense depois que você concluir aquela tarefa que é um pouco chata, ou tente estabelecer objetivos mais de curto prazo. Então, por exemplo, eu dou um exemplo aqui, até o final do ano você quer passar numa prova, você tem que ter estudado, toda essa matéria aqui. Em vez de você ficar preocupado com estudar toda a matéria, vai subdividir nessas matérias. Ó, até o final do mês eu vou... até o final dessa semana aqui, eu vou estudar isso aqui. E aí você vai fazer um dia de cada vez. Hoje eu vou fazer isso aqui. Hoje eu vou estudar isso, amanhã eu vou estudar isso, até o final de semana eu vou estudar isso aqui. Então você vai aqui estabelecendo satisfações mais imediatas. Aí quando você concluir as suas tarefas, chegou, finalizou o dia, finalizou a semana, você, consegui estudar aquilo que eu me propus a fazer. Você obteve aquela satisfação, mas foi uma satisfação mais próxima de onde você estava. Não era uma satisfação muito lá na frente, né? E mesmo assim, mesmo estabelecendo essas satisfações mais próximas de você, essas metas mais próximas de você, tente sempre que você concluir essas tarefas, as suas tarefas diárias, né, que é o dia a dia para você chegar onde você quer, sempre coloque uma recompensa naquilo que você faz. Sempre coloque uma recompensa. O exemplo que eu dei. Eu coloquei o fumo, né? Mas pode ser qualquer outra coisa, claro que o fumo, né? Não vou dizer, fumar não faz bem à saúde, né? Então, mas assim, né? É aquilo que eu tô dando apenas um exemplo, né? Você estabelece o tipo de coisa prazerosa para você conseguir fazer aquilo, porque aí sempre que você, você vai criar um mecanismo interno de você, que você, naquela hora você sabe que você vai ter que fazer aquilo, porque você quer ter a satisfação, você quer obter aquele prazer de ter aquilo depois. Você vai fazer isso sem perceber, cara. Quando você vê, você já tá ali realizando, estudando, trabalhando, fazendo as suas coisas. Para quê? Inconscientemente você está fazendo aquilo por quê? Porque o seu corpo quer obter aquela satisfação daquela coisa que você colocou como algo prazeroso, que é uma recompensa que você vai ter por ter feito aquela tarefa. Né? Tem gente que acha, sabe, o que eu fico bolado é que hoje em dia as pessoas parece que não compreendem mais o ser humano, não querem admitir certas fragilidades nossas. Não, você tem que fazer as coisas desinteressadamente, você tem que aceitar fazer as coisas chatas e monótonas, fuja do prazer, prazer é coisa de gente fracassada, coloque metas a longo prazo, porque esse negócio de satisfações imediatas é coisa de gente sem objetivos na vida. Cara, parem de ouvir esses babaca desses coach aí, que ficam tentando parecer pessoas sobre-humanas e esquecem de que nós somos humanos, cara. Que nós temos as nossas fragilidades. Isso é normal, meu amigo, é normal. O que importa é você fazer as coisas. Para de ficar seguindo esses caras, porque esses caras, na vida privada, eles têm os mesmos problemas que você tem, cara. Vocês estão sendo enganados achando que esses caras são fodões, super-homens. São nada, mano, não são nada. São pessoas como nós, cheias de problemas que muitas vezes nós não temos e eles têm, cara. Né? Eles ficam pagando de fodão aí e tudo mais, mas, mano, isso é pose. Isso é pose. Né? Entenda as suas fragilidades como ser humano e tente trabalhar em cima delas. Tente jogar com as armas que você tem. Para de ficar seguindo, tentando se basear em modelos de perfeição que essas pessoas ficam propagando por aí. Isso não existe, cara. Isso não existe. Bom, isso aqui foi um vídeo hoje bem breve, né, que eu fiz aqui, que eu tomei sem tempo aqui, fiz meio na correria. Eu espero que pelo menos isso ajude vocês, né, aí vocês aí encontrarem se isso ajuda vocês de alguma forma. Depois vocês comentem aqui se isso aí, se esse vídeo aqui ajudou vocês a encontrar alguma resposta para alguma dúvida que vocês tinham. E qualquer coisa, qualquer dúvida a respeito que vocês tiverem aí sobre métodos de estudo, vocês podem entrar em contato comigo aí, pode conversar e a gente, né, eu vou estar sempre tentando responder os senhores e senhores aí, tentando dar atenção, né, qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá certo? Então é isso aí, pessoal.